O Endrick ficou os 90 minutos no banco na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Não foi lesão, não foi suspensão e também não foi problema físico. E o que mais chamou a atenção nem foi isso, foi a entrevista depois do jogo. Quando perguntaram ao Ancelotti por que ele não colocou o Endrick, ele simplesmente evitou responder de forma direta, mudou o assunto e seguiu em frente. E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Não, eu não estou aqui para falar individualmente do jogador. Eu hablo do equipo não... E aí começaram as perguntas, porque estamos falando do jogador que talvez seja o maior talento jovem do futebol brasileiro, um garoto comprado pelo Real Madrid por uma fortuna, que já decidiu jogos grandes, já marcou pela seleção e que era pedido pela torcida antes mesmo da Copa começar. Então por que ele não entrou nem por 5 minutos? Essa não é a primeira vez que algo parecido acontece. Antes da Copa, uma fala do Casemiro também gerou discussão. Ele disse que era preciso ter calma com o Endrick, proteger o garoto, preservar o desenvolvimento dele. Depois explicou melhor a declaração, mas uma palavra ficou na cabeça da torcida: preservar. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. Porque toda vez que o Endrick fica fora, a justificativa parece ser a mesma. Só que existe um problema. O currículo dele já não parece o de alguém que precisa ser protegido da pressão. Ele foi protagonista no Palmeiras, foi vendido para o Real Madrid e já mostrou personalidade em jogos enormes. Foi aí que surgiu uma segunda teoria nas redes. Uma teoria que não fala de futebol, fala de patrocínio. O Endrick escolheu a New Balance. E algumas pessoas começaram a notar que ele é praticamente uma exceção dentro de um ambiente dominado pelas gigantes marcas do mercado esportivo. Daí nasceu a teoria. Será que existe algum bastidor? Será que existe alguma influência que o torcedor não vê? Mas tem um detalhe que me faz olhar para essa teoria com bastante cautela. Se realmente existisse uma influência tão grande assim dos patrocinadores na decisão da seleção, fica difícil explicar uma coisa. O próprio Ancelotti já mostrou que não parece muito preocupado com pressão extrema. Basta olhar para o caso do Neymar. Estamos falando de um dos maiores nomes da história da seleção, uma máquina de marketing, um jogador que movimenta patrocinadores, audiência e milhões de dólares em publicidade. Mesmo assim, Ancelotti bancou a ausência dele, foi criticado, questionado e continuou sustentando a decisão. Então por que um treinador que teve coragem de enfrentar toda a pressão envolvendo o Neymar se deixaria influenciar por causa de marca de chuteira de um garoto de 19 anos? É por isso que, sinceramente, eu acho que a teoria do patrocínio tem mais cara de coincidência do que de explicação, mas também acho que a seleção ajudou a alimentar essas dúvidas, porque quando o Endrick fica 90 minutos no banco, aquece e não entra, a torcida pede a sua entrada e o treinador evita explicar o motivo. O espaço para especulação aparece naturalmente. Talvez exista uma razão simples e totalmente técnica para tudo isso. O problema é que, até agora, ninguém conseguiu explicar essa razão de forma convincente. E é justamente aí que as teorias começam. E agora eu quero saber a sua opinião. Pra você, o que aconteceu de verdade? Foi só uma decisão técnica do Ancelotti? O Endrick realmente ainda precisa ser preservado? Ou existe alguma coisa acontecendo nos bastidores da seleção que o torcedor não está vendo? E antes de responder, lembra de uma coisa. O Brasil precisava de um gol. O Endrick aqueceu, a torcida pediu e ele terminou a partida sem entrar. Coincidência? Escolha técnica? Ou tem mais história aí? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler os dois lados dessa discussão. E já aviso, essa é daquelas que vai dividir a torcida.